Nessa manhã eu queria então dedicar um tempo para que a gente pudesse pensar sobre esse cenário de esgotamento, de fadiga, de cansaço, que acredito que como sociedade a gente tem vivido. Não importa a idade, hoje você pega aí um menino de 10 anos, 11 anos de idade e diz, eu estou cansado. E o pai olha, você está cansado de quê, meu filho? É de dormir, é de brincar, o que é que você está cansado? Mas o menino diz, eu estou cansado. A gente vive um tempo que todo mundo está cansado, todo mundo está exausto, ninguém para mais. E às vezes a gente está cansado e não sabe nem por que está cansado. Você já teve aquela sensação de ficar um dia de folga em casa? Você dorme até mais tarde, achando que vai acordar renovado e acorda cansado. Aí diz, vou ficar mais um pouquinho na cama para ver se melhora, e o corpo continua doendo. Aí você passa o dia inteiro mexendo no celular, você esquece de comer, e as pessoas vêm perguntar para você, e você fala, estou cansado, estou cansado, estou cansado. E as pessoas olham e falam assim, como você está cansado? Você dormiu até tarde, você ficou o tempo todinho aí no celular, está cansado de quê? E às vezes a gente não sabe de que está cansado. Não sabe. Sabe, esse tempo de esgotamento, pandemia, tem afetado muito a gente. Muito, muito. E é um cansaço mental que interfere diretamente no nosso físico. A gente vai no médico, faz exame, e o médico diz, rapaz, você está novo, você está bem, fisicamente tudo ok, e a gente não consegue entender. Não consegue entender por que esse cansaço. E eu queria nessa manhã dedicar um tempo a falar sobre esse momento de esgotamento relacionado aos relacionamentos que nós temos. Porque boa parte do cansaço que nós temos está atrelado aos nossos relacionamentos. Infelizmente, muitas vezes pessoas nos cansam e nós cansamos pessoas. O ser humano é um ser relacional, nós precisamos um do outro, não dá para caminhar sozinho, mas ao mesmo tempo que as relações nos curam, elas também nos adoecem. E relações boas podem nos cansar. Relações boas, honestas, cristãs, podem nos deixar esgotados. Podem nos deixar esgotados. E eu queria então nessa manhã dedicar um tempo para entendermos melhor essas relações, que mesmo sendo boas, muitas vezes nos cansam, essas relações que às vezes se tornam sim conflituosas e a gente precisa ressignificar, restaurar, às vezes precisa literalmente cada um seguir o seu caminho. E a palavra do Senhor nos fala sobre muitos personagens que passaram por esse tempo de fadiga, por esse tempo de exaustão. E muitas vezes a exaustão dessas pessoas se dava justamente por conta dos relacionamentos que elas tinham. E a jornada sendo desafiadora, sendo difícil, as relações sendo difíceis. Algumas dessas relações estavam justamente no ambiente familiar. Naquele ambiente que a gente acredita que deveria ser um ambiente de restauração, de paz, aquele ambiente que deveria ser o lugar onde a gente mais quer estar. Sabe, depois de um dia de trabalho, a gente cansado do trabalho, chegar e dizer, graças a Deus eu estou indo para minha casa, estou indo ficar com a minha esposa, com os meus filhos, ali eu relaxo, ali eu descanso. Muitas vezes esse lugar tem sido lugar de esgotamento, tem sido lugar de intrigas, de confusões, e aquele lugar que você fala assim, rapaz, não dá para fazer uma hora extra não, não dá para passar o final de semana inteiro trabalhando não, e a gente vai tentando arrumar alguma coisa para fugir daquele ambiente. E a palavra do Senhor é repleta de personagens que viveram esse drama. Eu estava consultando, os universitários antes de vir para cá, perguntei para minha mãe ontem, perguntei para minha irmã, quem são os personagens assim que tiveram um cansaço, um esgotamento, que estava pautado nas relações. E elas foram citando vários, eu queria citar aqui alguns, só para a gente começar esse momento de bate-papo. Como não lembrarmos de Abraão e Ló? Os dois tiveram que romper a relação, teve um desgaste na relação, a relação se esgotou, sabe por quê? Porque prosperaram. Olha que negócio. Na época das vacas magras, na época que era pouca ovelha,
Estava tudo em paz, tudo tranquilo. Aí o povo inventou de enricar, começou a prosperar, e aí começaram a brigar por pasto. Onde é que minhas ovelhas vão comer? E aí ficaram ali os servos de Ló, arrumando intrigas com os servos de Abraão, até que chega um momento que o tio Abraão diz assim: quer saber, meu filho? Escolha para onde você quer ir e vá. Aonde você escolher, eu vou para o outro lado. Você escolhe um lado, eu vou para o outro. Quem diria? Quem diria que no momento de maior prosperidade, seria justamente o momento em que a convivência seria inviável, em que cada um teria que seguir o seu rumo. Como não lembrar também de José, um jovem sonhador, amado pelos seus pais, mas os seus irmãos não conseguiam conversar com ele normalmente, é o que a Bíblia fala. José aparecia, o semblante dos irmãos mudava, a entonação de voz mudava, eles não conseguiam mais se olhar. A relação vai se desgastando. Relações no Novo Testamento, uma relação boa, tranquila, Paulo e Barnabé. Barnabé investe na vida de Paulo, acompanha Paulo em suas viagens missionárias, mas no momento de divergência, no momento que Paulo acha que tem que viajar para um determinado lugar, e Barnabé diz: eu acho que tem que ser por aqui, ele simplesmente fala: quer saber de uma coisa? Vai você para lá e eu vou para cá, e tudo certo. Tempos depois, Paulo entende a imaturidade, tudo que tinha acontecido, e pede para que Marcos, que acompanhou Barnabé, pudesse voltar para estar com ele agora já ali na sua velhice, que Marcos era muito, muito importante para Paulo. A gente vai vendo uma série de relacionamentos que chegaram ao fim por desgaste, por cansaço, às vezes por prosperidade, como a gente viu o caso de Abraão. Só que eu queria dedicar um tempo com vocês sobre uma relação que envolvia família e envolvia trabalho. Queria te convidar a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 31. Meus irmãos, a relação de Labão e Jacó foi uma relação longa, uma relação de 20 anos ali convivendo na presença do sogro e tendo o sogro como seu patrão, tendo o sogro como seu chefe. Nós conhecemos a história de Jacó, sabemos a forma que ele tentou ali usurpar a posição do seu irmão, e como o seu irmão, de forma negligente, abre mão ali de tudo que tinha. E Deus usa essa relação de Jacó, que era de certa forma um trapaceiro, que era um cara que gostava de levar vantagem, com um sogro que era mais esperto que ele. Porque a vida é assim: quando você se acha esperto, pode ter certeza que vai ter sempre um que é mais esperto que você. Então, o Senhor coloca Jacó para passar só 20 anos na mão de um camarada esperto. E essa relação começa da seguinte forma: Jacó passa a conviver na casa do seu sogro, trabalhando ali para o sogro alguns dias, e o sogro fala: eu fico constrangido de ter você aqui em casa trabalhando para mim e não poder pagar nada. O que é que eu posso te dar? Jacó, esperto, estava paquerando ali Raquel, filha de Labão, e ele diz: rapaz, de repente, né? Jacó: pois bem, você trabalha para mim 7 anos, e eu te dou Raquel. Fechado. Rapaz, quando o camarada está apaixonado, as coisas são diferentes. Olha só que texto precioso, versículo 29, capítulo 29, versículo 20. Olha a disposição do camarada que está começando a jornada. Capítulo 29, versículo 20 diz assim: então Jacó trabalhou 7 anos
por Raquel, mas eles lhes pareceram poucos dias, pelo tanto que a amavam. O camarada trabalha 7 anos e parecia pouco tempo. Não era nada, parecia dias. O cara, quando está apaixonado, quando está com vigor, quando está alegre, o trabalho é tranquilo. É tranquilo. Quando ele termina esses 7 anos, ele vai lá pedir, então, ao seu sogro que pudesse cumprir o acordo, e o seu sogro entrega a ele Lia. Na noite de núpcias, entrega outra filha. Jacó só vem se dar conta do equívoco no outro dia de manhã. No outro dia de manhã ele acorda com essa surpresa, que trabalhou 7 anos e agora ele está casado com Lia, não está casado com Raquel. Ele vai lá peitar o seu sogro. Rapaz, como é que você faz um negócio desse comigo? Eu trabalhei 7 anos. Eu fico imaginando Labão dizendo, mas rapaz, 7 anos é como alguns dias. Trabalha mais 7. Se você trabalhar mais 7 para mim, você fica com Raquel. Porque aqui, a filha mais nova não pode ir na frente da mais velha. Então assim, termina a semana de núpcias com Lia, e aí eu te entrego Raquel e você trabalha por mais 7 anos. 14. 7 anos passa rápido demais. É muito tranquilo 7 anos. Vale a pena. Jacó, apaixonado, disse, fechado. Trabalhou ali 7 anos. Ao todo 14. E agora, depois de 14 anos de trabalho, de suor, honrando o sogro, sendo leal ao sogro, ele não deixava prejuízo para o sogro, não. Tudo que acontecia de ruim, ele arcava com a despesa. Pense um funcionário exemplar. Aí um funcionário alegre, está sendo bem pago, está feliz com o que conquistou. Quando ele termina essa jornada, Labão vai conversar com ele, e ele já está pensando então em partir, voltar para a terra do seu pai, levando ali suas esposas, seus filhos. E aí Labão diz, olha, eu estava pensando, Jacó, e eu percebi que Deus tem me abençoado porque você está aqui. E aí eu tive uma ideia, por que você não fica aqui? Fica aqui, cara, trabalha mais para a gente, passa mais um tempo aí. E aí nesse momento Jacó fala, quando é que eu vou construir alguma coisa para minha família? Porque eu só estou trabalhando para você, mas eu não estou construindo nada para minha família. Eu preciso construir alguma coisa para minha família. E Labão diz, me diga qual é o seu salário, eu vou ficar pagando o seu salário e vai dar tudo certo. E eles fazem um acordo. Jacó começa ali a sua jornada de trabalho, e Deus começa a abençoar muito a Jacó. Só que todas as vezes que Labão percebe que Jacó está tendo muito lucro, ele muda a forma de pagamento do salário de Jacó. O salário da época era uma parte na criação ali das ovelhas, das cabras. E aí uma hora ele dizia, olha, as listradas que nascerem vão ser suas, Jacó, as demais são minhas. Aí só nascia a listrada. Aí depois ele fala, não, vamos fazer o seguinte, as manchadas são minhas, e o resto ia mudando. Deus ia abençoando, e Jacó foi prosperando, e o seu sogro Labão foi mantendo aquele status que tinha. E aí nesse momento começam a surgir as intrigas. Porque agora, Labão, teoricamente, ainda estava satisfeito de ter ali junto com ele o seu genro, mas os seus filhos já não estavam mais. Começam a olhar com inveja para Jacó e dizer, olha, tudo que ele tem, ele está levando do nosso pai. Jacó está roubando a gente. E nesse momento, Jacó começa a perceber que tudo está mudando,
E agora ele já está extremamente cansado. Já passaram-se 6 anos. Na reta final aqui do capítulo 31, ele vai abrir o coração para o seu sogro e vai dizer: olha, eu passo calor, eu passo frio, trabalho de noite, trabalho por 20 anos. Ele começa a colocar para fora o quão cansado ele estava com aquilo tudo. E diante desse cansaço, e diante das intrigas que foram surgindo, desperta então no coração de Jacó um desejo de acabar aquela relação, um desejo de seguir outro rumo. E graças a Deus, nesse contexto aqui, que ele teve essa opção. Porque outras pessoas se acabam e não conseguem sair da relação, não conseguem seguir outro rumo. Nesse texto aqui, nós encontramos algumas lições preciosas por meio da vida de Jacó. Algumas que ele fez, outras que ele deveria ter feito. E a primeira coisa que eu e você precisamos entender a respeito dos esgotamentos da vida, que eu e você precisamos entender a respeito das relações que nos sugam, é que é extremamente importante estabelecermos limites. Toda relação precisa de limite. Relação de pais e filhos, relação marido e mulher, relação patrão-empregado, relação da igreja, da membresia da igreja, nós precisamos aprender a estabelecer limite. E sabe qual é o maior problema, a maior dificuldade que nós temos hoje com as pessoas que estão cansadas e esgotadas? É porque elas não souberam estabelecer os limites. Elas foram dizendo sim, sim, pode, é só dessa vez, não vai se repetir. E foi tolerando, até que chegou um momento que ela cansou. E quando você cansa, e você não está mais disposto a fazer aquilo, como é que as pessoas reagem? Mas você sempre fez, você nunca reclamou, não é assim? Você sempre fez, e agora tá botando, lá em Fortaleza o pessoal fala, tá botando boneco? Tá botando dificuldade para fazer o negócio que você fez sempre. A gente tem dificuldade de estabelecer limites. E a dica para que você consiga perdurar com longevidade nos seus relacionamentos, no seu ambiente de trabalho, é: estabeleça desde o começo os seus limites. Estabeleça. E todas as vezes que você for fazer uma exceção, deixe claro que é uma exceção. Deixe claro que é uma exceção, que é só dessa vez. A gente quer ser bonzinho e a gente acaba prejudicando a si mesmo. Sabe, começo de ministério a gente vai muito empolgado. Eu era muito novo, ainda sou muito novo. Agora em janeiro fazem 9 anos que eu fui consagrado aqui. 9 anos. Assim que eu cheguei em Fortaleza, rapaz, pense em alguém que queria mostrar serviço. Estava eu lá, querendo mostrar trabalho, pregar. A pessoa falava: pastor, o senhor pode dar uma palavra? Eu posso. Não importava onde fosse, eu estava lá dando uma palavra. Pastor, o senhor pode atender? Posso. Lá tem um horário lá de expediente, que as pessoas marcam horário, tem um hábito de ir. Aí, são 2 horários ali, manhã e tarde. Aí eu ficava atendendo até a noite, até 10 horas da noite, porque eu achava que era o Superman. Eu dizia: não, vai dar certo. Aí os colegas falavam: pai, vem pregar aqui. Eu dizia: vou. Como é que eu não vou? Vou sim. E você vai dando sim, vamos, vai dar certo, é para o Senhor, vai ser bênção, estou abençoando vidas. O Senhor cuida da gente? Cuida. O Senhor vai enchendo o nosso tanque enquanto a gente está se desgastando? Vai. Mas chega uma hora que a gente começa a fazer as coisas não mais com o mesmo propósito.
Simplesmente porque agora a gente estabeleceu uma rotina. A gente estabeleceu um modus operandi, e o modus operandi vou dizer sim para tudo. E aí a gente começa a fazer coisas que o nosso coração já não está mais naquilo. E a gente começa só a se desgastar. E daqui a pouco o Senhor está muito longe de todas aquelas ações que a gente estava fazendo. Todas aquelas ações. E aí não tem jeito. Ou a gente para e se reorganiza, ou então a gente quebra. E eu já partilhei isso aqui com a igreja. Num curto espaço de tempo, eu precisei parar. Eu precisei chegar lá na PIB e dizer assim: me demito. E o pastor disse: que é isso, rapaz? Tão novo? Tão novo? Você não aguenta. E olha que o pastor Marcos, o pastor Técio conhece o pastor Marcos. Pense num camarada trabalhador. O pastor Marcos me dava uma inveja santa, porque o camarada não tem tempo ruim. Ele está presente em tudo. Ele marca as programações da igreja que eu digo: ah, não, esse horário não, essa atividade. E ele está lá. Não importa qual seja a atividade, o homem é um trator. Ele está lá, é pau para toda a obra. E aí, 4 anos trabalhando para ele, caminhando com ele, eu disse: pastor, não aguento não. A relação estava boa. Não foi por conta das relações, não foi por conta da igreja. Foi simplesmente porque eu não soube estabelecer limites para mim. Não soube estabelecer limites para mim. Mas graças a Deus, como eu falei para vocês aqui no começo, Deus sempre envia pessoas que nos abençoam, né? Que cuida da gente. E o pastor Marcos não é só trabalho não. O homem tem um coração gigante. Ele olhou para mim e fez: não, rapaz, a gente vai cuidar de você. E a igreja cuidou de mim de uma forma muito linda. Me enviaram para um lugar para ser tratado, para ser curado. Depois daquele tempo ali, eu tive o tempo necessário para retornar para a igreja, com tranquilidade, e poder fazer uma nova agenda, e aprender então a estabelecer os meus limites, e viver um novo momento. Uma jornada que poderia ter chegado ao fim, por imaturidade minha, por querer fazer mais do que deveria. O Senhor vai lá e vai poldando, vai ajustando. Só que às vezes a gente não tem essa mesma oportunidade. Talvez você no seu ambiente de trabalho, várias vezes já tenha pensado em pedir demissão. E diz assim: mas se eu pedir demissão, quem é que vai botar comida aqui em casa? Um índice de desemprego desse que está no Brasil. E aí a gente vai se segurando. Vai se segurando no emprego, vai aguentando humilhação. Mas diz: eu não saio não. A gente chega em casa cansado, exausto, mas tem filho. E como é que sai? Como é que para? Como é que para? Sabe, às vezes a gente tem um patrão que é um Labão, que é um camarada que bota um catéter aqui assim e vai sugando. E às vezes a gente não sabe mais o que fazer. Sabe, para quem está começando, aprende a estabelecer limites. Para quem se encontra hoje já nessa jornada, cansado, exausto e já fez tudo, como é que vai estabelecer limites? Como é que chega para conversar agora? Aí tenha calma, que a história não acaba assim. Sabe, Labão era um cara extremamente chantagista. Labão, quando foi conseguir mais 6 anos de trabalho de Jacó, ele disse assim: rapaz, eu não mereço não, Jacó. Sabe aquela pessoa que vai jogando, vai colocando chantagem? Foi dessa forma que ele foi iludindo Jacó. Chantageando. A convivência com pessoas chantagistas, pessoas manipuladoras, pessoas usurpadoras, elas vão nos matando. E é por isso que é extremamente importante
que a gente aprenda a estabelecer esses limites, porque só o que tem são pessoas assim. É ou não é? No Brasil, o ambiente de trabalho, infelizmente, é assim. É assim. E não é só patrão que usurpa funcionário. Quantas vezes a gente tem um funcionário que a gente queria ter mandado embora e a gente não manda embora porque está preso ali numa circunstância que diz assim: meu Deus do céu, se eu mandar esse camarada embora eu vou quebrar. Eu vou quebrar. E fica ali numa relação esgotada, simplesmente porque não conseguiu estabelecer o limite. Naquele momento que Jacó percebe que todos os limites já tinham se esgotados, já tinha se acabado, ele começa a fazer uma leitura das circunstâncias. O primeiro versículo que nós lemos nos fala que ele começou a dar ouvidos àquilo que os filhos de Labão estavam falando a respeito dele. Ele começou a ver que Labão já não estava tratando ele mais com a mesma atitude. E quando ele vai tendo esse discernimento, quando ele vai interpretando ali as circunstâncias que lhe cercavam, ele começa então a tomar uma decisão. Sabe qual é a nossa dificuldade? É que nós não apenas não estabelecemos limites, mas muitas vezes nós ficamos cegos. E quando a gente vai abrir o olho, a relação já está destroçada. A gente vai tolerando, fazendo vista grossa, e chega um determinado momento que a gente está tão cansado e a gente não entende e nem consegue mais argumentar o porquê está cansado. Não sabe, simplesmente não sabe. Só sabe que está cansado, só sabe que está exausto. Se tem uma coisa que eu e você precisamos ter para não cairmos nessas armadilhas do esgotamento, é discernimento. É fazer uma leitura correta das pessoas que nos cercam, dos ambientes que frequentamos. Porque tem gente que é amorosa, que é bondosa, que é bom estar na presença. Mas infelizmente tem pessoas que só da gente estar perto a gente se sente mal. Tem ou não tem? Tem. Tem gente que você fica assim 20 minutos e, no caso aqui de Jacó, 7 anos eram alguns dias. Você fica com uma pessoa 20 minutos e você sai querendo pegar uma bengala, você sai dizendo assim: eu estou um idoso agora. Acabou minha vida, porque tem gente que cansa. Tem gente que cansa. E a gente precisa ter discernimento. Eu não estou falando que a gente tem que se afastar dessas pessoas, que a gente não pode conviver com essas pessoas, não. Eu estou dizendo que se você não está bem, meu amado irmão, minha amada irmã, você precisa estabelecer limites, ter discernimento, e muitas vezes vai precisar recuar sim. Vai precisar se isolar. Ter o seu tempo a sós com Deus. Faz parte da vida isso. Faz parte da vida. Uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor, exercendo essa função de pastor, é que todo aquele que quer se dedicar a cuidar, precisa de cuidado. Não tem como a gente ser cuidador se a gente não se cuida. Todo mundo aqui que já experimentou dedicar um tempo cuidando de alguém enfermo, sabe muito bem o que eu estou falando. A gente adoece junto. A gente adoece junto. E se a gente não tiver limites, quem é que vai ficar para cuidar? Quem vai ficar para cuidar? A gente precisa entender isso. Eu fiz alguns acordos com Deus, com a minha esposa. Com a esposa é sempre importante fazer acordo. E eu descobri, meus irmãos, talvez os irmãos se escandalizem com o que eu vou dizer aqui, mas sou eu. O pastor Tess tem outras práticas, o pastor Jonas tem outras práticas. Eu descobri que o papel pastoral não é
de emergência nem de urgência. Eu deixava o meu celular ligado 24 horas. E as pessoas me ligavam e eu começava a me sentir, sabe o quê? A moça ali da central do 90, 91, 92. Porque a pessoa me ligava, pastor, fui assaltado. Peraí, aí eu ligava para a polícia. A pessoa, pastor, meu marido está passando mal. Eu ligava para a ambulância. E aí eu comecei a ver que, peraí, se ela ligasse diretamente para a ambulância, e se ela ligasse para a polícia, seria mais rápido, surtiria mais efeito. Eu não tenho habilidades policiais. Se a pessoa foi assaltada e ela depende de mim, a gente vai sentar e chorar junto, porque eu não tenho o que fazer por ela. Na área da saúde, se ela me mandar um zap, aí eu vou começar a orar, e Deus vai fazer alguma coisa, mas é o máximo que eu posso fazer, não é? E eu comecei a ver que não é. Antigamente, todos os atendimentos eram marcados para o mesmo dia. A pessoa me ligava, pastor, pode me atender agora? Eu posso. Não deixava nem terminar a pessoa de falar, venha para cá correndo. Aí a pessoa chegava lá e dizia, pastor, o senhor não sabe. Eu dizia, sei não, começa a contar, fala para mim, o que é que está acontecendo? Pastor, eu não briguei com meu namorado. Eu dizia, miserável. Eu ficava com ódio dela e do namorado. Eu dizia, oh meu Deus do céu, não acredito não. Eu digo, minha filha, você brigou com ele? Briguei com ele. A gente orava, quando era no outro dia, estava tudo em paz. Eu disse, poxa, se ela não tivesse conversado comigo, no outro dia estaria tudo em paz também. Porque ela ama aquele miserável. Sabe, não é que não seja importante falar. É importante, o ambiente do gabinete pastoral é extremamente terapêutico. Lá tem duas modalidades, tem um grupo que eu atendo semanalmente, tem um grupo que eu atendo de 15 em 15 dias e faço, e tem pessoas que vão esporadicamente para um atendimento. E eu sei que é terapêutico, eu sei que é restaurador e eu sei que Deus abençoa. Abençoa. Mas eu comecei a entender que nem tudo é urgente e emergente como antes eu pensava que era. Não é. E eu aprendi isso numa experiência. Uma irmã de nossa igreja estava perdendo o seu irmão, estava no leito de hospital. Ela não sabia se ele tinha tido um encontro com Cristo ou não. E ela me ligou dizendo, pastor, ele está partindo agora, corra para cá. E eu corri, meus irmãos. Eu peguei o carro, eu fiz tudo de errado no trânsito para chegar naquele lugar. Eu parei em vaga proibida. Eu entrei no hospital correndo. Eu não disse nem que era pastor, eu só fui correndo. Peguei o elevador, subi, e quando eu cheguei lá na porta, o rapaz tinha falecido faziam 10 segundos. 10 segundos. E ela olhou para mim, disse, pastor, se o senhor tivesse chegado. Eu fiquei pensando, se eu tivesse chegado, o que é que eu teria feito? Sabe, a gente coloca muita esperança nas pessoas. A gente coloca muita esperança na figura do pastor. Mas o Senhor está do nosso lado. A irmã era crente, era serva do Senhor, e ela estava do lado do irmão. Aquilo bastava. O Senhor nos basta. O Senhor nos basta. O pastor pode faltar, o seu marido pode faltar, seu filho pode faltar, mas o Senhor não nos falta. E às vezes a gente fica se desgastando porque a gente acredita que o outro vai ser o super-herói da história e não vai ser.
Não vai, porque o lugar de protagonismo é do Senhor. É do Senhor. Eu estava imaginando eu chegando ali com uma capa, um cavalo, eu sou o herói. Você não é nada. Nada. É o Senhor. É o Senhor. E pode ter certeza de uma coisa: por mais rápido que eu seja, o Senhor sempre vai chegar primeiro. Sempre. Se nós aprendermos nas nossas relações a depender mais do Senhor do que das nossas próprias ações, você vai ver uma revolução nos seus relacionamentos. Uma verdadeira revolução. A gente precisa estabelecer limites, a gente precisa ter discernimento, mas uma coisa que é essencial para qualquer relacionamento é o estabelecimento de acordos. Estabelecer acordo é fundamental. Uma frase que meu pai me ensinava é: o acordado nunca sai caro. Se você combinou, só cumpra. Não está combinado? Mas o negócio é que esse espírito brasileiro, não é espírito brasileiro, né? De querer levar vantagem em tudo, faz com que a gente queira sempre dar um jeitinho de quebrar o acordo. É ou não é? E a gente fica esgotado, não é porque fez um acordo pesado. A gente fica esgotado porque a gente fica com inveja e fica querendo usurpar outra situação que não foi aquela combinada. Porque quando a gente falou que ia fazer, não estava tranquilo? Não estava tudo certo? Os parâmetros não mudaram, está tudo certo. Só porque você descobre que o outro vai ganhar mais do que você pensava que ele ia ganhar, aí agora você quer mudar as coisas? Não mude não, rapaz. Pague, arque com o negócio e pronto. A vida é assim. Só que o que acontece com os acordos? Todo relacionamento está pautado num acordo. Todo relacionamento que você imaginar, ele está pautado num acordo. Mas existem dois tipos de acordo: o acordo verbal, ou o acordo consciente, e aqueles acordos não verbais e acordos inconscientes. Eu queria que você guardasse isso com você, porque isso é muito importante. Sabe o que é que mata as nossas relações? São esses benditos acordos não verbais. Porque são os acordos pautados, sabe em quê? Num eu acho. Eu acho. Não ache não, meu irmão. Não ache não. Eu recebo no gabinete com uma certa frequência pessoas que estão passando por um momento de divórcio. E é comum as pessoas sentarem e começarem a falar e dizer assim: pastor, eu me dediquei tantos anos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e a pessoa ouvindo. E quando a pessoa termina de falar aquele discurso que eu estou quase chorando, dizendo: rapaz, esse cara é um santo, olha quantas coisas esse camarada fez. A mulher olha para ele e diz: mas eu não te pedi para fazer nada disso. Aí eu digo: pronto, aí agora o negócio... Ela não pediu? Não. E você fez? Fiz. O problema é seu, cara. Você fez. Mas era acordado isso? Mas é porque eu achei que era. Achou errado. Verbaliza. Sai da esfera dos acordos não verbais, porque os acordos não verbais nos matam. Uma história famosa aí para vocês. Vocês conhecem essa ilustração. Casal completando 50 anos de casamento. Chega lá para o camarada, vamos fazer aquele teste de compatibilidade, vamos descobrir se tem sintonia, um casal completando bodas de ouro. Chega lá para o senhorzinho e diz assim: qual o segredo de viver 50 anos casado? Ele olha para o pessoal, pensa e diz: o segredo é renúncia. Pessoal, amém. Renúncia é um... Dê um exemplo. E aí ele fala: olha, eu adoro comer o miolo do pão francês. Sabe aquele miolozinho ali? Todos os dias de manhã eu pego o meu pão francês, eu tiro o miolo todinho, coloco ali no prato dela. Todo dia eu dou a melhor parte para ela. Pessoal, que lindo, que romântico, alguns que nojento, mas legal. É um carinho, é um amor.
Vão perguntar a ela. Vai lá pro outro cômodo, gravando. Você pode me dizer qual é o segredo de 50 anos de casada? Ela para, pensa e diz: é renúncia. Aí o pessoal diz: meu Deus, que sintonia é essa? É por isso que esse casal está junto, 50 anos. Renúncia, renúncia, eles se conhecem, eles sabem tudo um do outro. Você pode dar um exemplo? Ela disse: posso. Todo dia de manhã, ele prepara um prato para mim, coloca o miolo do pão, e eu odeio o miolo do pão. Eu gosto é da casquinha ali. Segredo para viver 50 anos casado é renúncia? É sim, é renúncia. Renúncia. Gente, o acordo verbal, ele traz lucidez para a relação. Quando a gente fica na esfera do eu acho, a gente pode até perdurar na relação. Ela pode ter longevidade, 2 guerreiros aí dizendo que cede, que renuncia. Mas na prática, estão comendo o pior da vida. Estão vivendo uma vida desgraçada, uma vida ruim. Porque não tem a coragem de chegar um para o outro e dizer assim: meu amor, não gosto disso não, ó. Você gosta tanto, eu queria te dar a melhor parte. E deixa eu ficar com essa outra parte. Sabe, quando a gente verbaliza, tudo fica mais fácil. Fica ou não fica? Você quer não esgotar a sua relação? Aprenda a falar. Aprenda a falar e aprenda a ouvir, tá? Porque o estabelecimento de acordo não é você ditar suas regras, não. Acordo é comum, tá bom? O livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, vai dizer: andarão 2 juntos, se não estiverem em comum acordo? Tem como? Tem que entrar em acordo. Quando você vê 2 pessoas juntas, tenha certeza que elas estão juntas porque tem um acordo. Só que o perigo é se o acordo é não verbal. Se o acordo é inconsciente, aí o negócio complica. Complica. No caso de Jacó com Labão, o problema deles aqui é que o acordo mudava toda hora. Toda hora o acordo mudava. Aí fica difícil o negócio. Vai ficando cansativo, vai ficando exaustivo. As coisas vão perdendo o rumo. Chega um momento que está cansado, já viu que o cenário não é favorável, e Jacó faz uma das coisas mais importantes que eu e você temos para fazer quando estamos esgotados. Ele encontra aliados. Ele monta uma rede de apoio. Ele não toma decisão sozinho, não. Ele não diz: quer saber, eu vou fugir, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. O texto que nós lemos diz que ele chama suas esposas e ele combina com elas. Essa mensagem é só para os casais, tá? Agora. Ele combina com ela. Olha que negócio fantástico. É uma coisa que às vezes a gente esquece. Homem é prático. Homem gosta de resolver tudo rápido. E chegar em casa e dizer assim: amor, você não sabe o que é que eu fiz pra gente. E a mulher diz: meu Deus, o que é que você fez? O que é que você arrumou? Mas já chegou com tudo pronto. Que ele diz: eu acho. Você não acha, meu irmão, você não acha. Chama a varoa para conversar. Combina com ela na paz do Senhor. Combina. Ele combinou. Ele expôs tudo para ela. Ele disse: Deus falou comigo. E aí como é que elas respondem? Obedeça o Senhor. Vamos junto. A gente está com você. Às vezes nós nos sentimos esgotados. E a pior sensação que alguém pode sentir quando está esgotado é se sentir sozinho. Quando a gente está cansado e tem alguém para trazer um copo d'água, é maravilhoso. Ou negócio bom. Quando você chega em casa cansado e tem gente para tirar sua meia. É bom ou não é bom? É bom. Fazer uma massagem no pé é bom demais. Mas quando você está cansado e está sozinho? É difícil, não é difícil? E às vezes nós ficamos cansados e sozinhos porque nós negligenciamos as pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Nós não queremos incluí-la no nosso projeto, nos nossos sonhos, nos nossos desafios. Meu irmão, minha irmã,
Se Deus tem te confiado pessoas que estão aí ao teu lado, deixa elas serem instrumentos de Deus para te abençoar. Confia. Deus usa pessoas, meus irmãos. Deus usa pessoas. Não queira ser o super-herói, não queira ser quem vai resolver tudo, não. Não precisa disso. Usa a rede de apoio que o Senhor tem colocado ao teu lado. Os aliados que Deus colocou ao seu lado. Você vai precisar, ninguém faz nada sozinho, não. A igreja que está na campanha, né? Como é o tema da campanha? Unir. Vamos tentar fazer o inverso? Sabe como não dá certo esse negócio? É só você tirar o unir no meio. Tenta construir alguma coisa sozinho. Tenta cada um começar a construir agora. Sem unidade. Para ver o que é que vai dar. Para ver se tem condições. Não tem. Se você está esgotado, se você está cansado, não ande sozinho. Não ande sozinho, procure apoio, procure amigo, procure esposa. Não ande sozinho. Senão você para. Senão de fato acaba. Por fim, e essa é a lição mais importante que a gente tem para aprender hoje. Jacó, quando ele decide sair, ele não decide somente pelo discernimento que ele teve, ou pelas pessoas que estavam ali à sua volta. Ele decide porque Deus fala com ele. E a palavra do Senhor que vem a Jacó, está no versículo 3, vai nos dizer assim: volte para a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Eu estarei com você. Meus irmãos, esse é o segredo para dar qualquer passo. O Senhor vai comigo, então eu vou. Não foi assim, Moisés? Moisés disse: não me faça sair desse lugar se o Senhor não for conosco. Meu irmão, só há lugar seguro, só há lugar de descanso onde Deus está. Não adianta você querer fugir, não adianta você querer dar uma de Jonas. Você pode ficar em sono profundo dentro de um barco, pode, o barco está pronto para naufragar e você não está nem aí, mas é um sono que não repara as forças, que não traz ânimo, que não traz renovo. É um sono que vem para destruir, para matar. A gente precisa estar aonde o Senhor quer que nós estejamos. E o último versículo é o versículo 16. Desculpa, antes do versículo 16, eu queria ler com vocês, na verdade o último versículo é o versículo 7. Diz assim, versículo 6 e 7. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Meus irmãos, sabe por que a gente consegue continuar? Sabe por que a gente consegue avançar? Não é a força do nosso braço. Não é porque a gente é preparado mentalmente e fisicamente. É o Senhor. É o Senhor nos dando livramento, é o Senhor nos guardando, é as pessoas intentando mal contra a gente, mas o Senhor fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio num Deus Todo-Poderoso, que renova as nossas forças. Ele renova as nossas forças. O apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16, ele diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossa leve e momentânea tribulação há de produzir em nós um eterno peso de glória incomparável. Por isso, não fixamos os olhos naquelas coisas que se veem, mas nas que não se veem,
pois as que se veem são transitórias, mas as que não se veem são eternas. Gente querida, no Senhor vale a pena o nosso esforço. No Senhor vale a pena toda a luta, todo o cansaço, todo o suor. Vale a pena. Embora você se sinta esgotado, se for no Senhor vale a pena. Porque Ele renova as nossas forças. Ele dá uma garantia. Nele nós somos mais do que vencedores. Vale a pena confiar nele. Eu queria nesse momento orar por você. Você que está numa relação onde você se sente usurpado, sugado, cansado, exausto. E uma relação que você não sabe se deve continuar, se deve parar. Sabe? Eu creio que a gente precisa ter discernimento, porque existem relações na vida que o perdão resolve, que a restauração é viável. Existem outros tipos de relação na vida que o que nós precisamos fazer, sim, é nos afastar. E cabe a você ouvir o Espírito Santo ministrando no teu coração nessa hora, o que fazer. Talvez você tenha chegado aqui nesse lugar pensando em pedir demissão do seu emprego. Talvez você tenha chegado aqui dizendo: pastor, eu vou desistir do meu filho que eu não aguento mais. Vou desistir da minha esposa, vou desistir do meu esposo. Meu amado irmão, no Senhor nós encontramos descanso. Nos braços do Senhor nós encontramos aconchego. O Senhor enche o nosso tanque. Por mais que dura que seja a provação, e por mais esgotado que você esteja, talvez hoje o Senhor tenha te trazido aqui, não para aprender a estabelecer limites, ter discernimento, estabelecer acordos. Talvez Ele tenha te trazido aqui unicamente para dizer: eu estou contigo. Eu estou contigo. E se o Senhor está conosco, não há quem possa nos deter. Quando o Senhor está agindo, não há quem possa impedir. Ele é poderoso para restaurar qualquer relacionamento. Ele é poderoso para quebrantar qualquer coração. Ele é poderoso para reverter todo o mal que possam intentar contra você em bênção. Ele é o Deus da nossa história, é o Senhor da nossa vida, é o Deus de misericórdia, de compaixão, de amor, de bondade, de graça. É o Deus que cuida de você quando você não está nem vendo. É o Deus que nos faz crescer em meio às adversidades, que nos faz prosperar em meio a tempos de guerra, que dá paz em meio ao tempos de caos. Dependa dEle. Coloca o teu coração diante dEle. Coloca teus relacionamentos nas mãos dEle. Porque o nosso Deus tem provisão. O nosso Deus tem cura. O nosso Deus tem libertação. O nosso Deus tem milagre. Esse é o nosso Deus. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça e abre teu coração para o Senhor. Abre teu coração para o Senhor dizendo: Senhor, me renova. Senhor, me molda. Deus, cremos, ó Pai, que o Senhor está nesse lugar. Cremos que o Senhor é um Deus que fala. E te pedimos, ó Deus, nesse momento, que o Teu Santo Espírito possa ministrar o nosso coração. Jacó, quando esteve naquele enredo, cansado de ser usurpado pelo seu sogro, ele ouviu o Senhor dando um direcionamento para ele. E às vezes, ó Pai, nós estamos nos desgastando e não estamos conseguindo ouvir a Tua voz. Que nesse momento, Pai, o Senhor nos deu o discernimento para entender a Tua vontade. Porque entendemos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita.
entendemos que o Senhor tem para as nossas vidas infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Oh Deus, o Senhor cuida de nós, mas muitas vezes, ó Deus, nós negligenciamos o Teu cuidado, nós esquecemos da Tua proteção. Pai bondoso, fortalece os Teus servos aqui, dá ânimo, Pai, dá ânimo, Senhor, que possamos ser encorajados por Ti, encorajados, ó Pai, para permanecer. Se temos, ó Pai, que de fato mudar, se alguma relação aqui existente precisa sim chegar a um término, uma relação de trabalho, uma relação abusiva, ó Deus, que ninguém dê um passo sem ser conduzido pelo Senhor, que o Senhor possa nos pegar no colo e nos colocar no centro da Tua vontade, porque tudo que precisamos, ó Deus, é Te obedecer. Nos ensina isso, Pai. Deus, muitas vezes não conseguimos colocar os limites que a relação requer, muitas vezes não conseguimos ter discernimento, muitas vezes, ó Pai, os nossos acordos falham, mas o Senhor é poderoso para, apesar das nossas imperfeições, das nossas dificuldades relacionais, nos dá saúde, nos dá vigor. Nos abençoa, Pai. Nesse momento eu coloco, Senhor, a PIB de Maceió diante de Ti, com os seus desafios. Pai bondoso e querido, o Senhor sabe o que está no coração dessa igreja, o anseio de avançar, de ver vidas se rendendo ao Teu santo nome, o desejo, ó Pai, de retornarmos para o ambiente do templo, para termos mais pessoas aqui, ouvindo a Tua palavra, sendo transformada pelo Teu evangelho e glorificando o Teu nome em todos os cultos. Ó Deus, nos dá a graça de avançar, nos dá a graça, Deus, de vivermos unidos como igreja do Senhor, que não haja, Pai, nesse lugar nunca, Senhor, dissensão, facção, que possamos estar juntos para construir, e que essa unidade, Pai, essa unidade seja de fato o corpo de Cristo, não seja um mero ajuntamento, seja uma unidade onde Cristo Jesus é o cabeça, para que essa construção seja alicerçada em Ti, Pai. Derrama Tuas bênçãos sobre nossa vida. É no nome de Jesus que Te oramos, Deus. Amém.